Olá, queridos, boa noite. Conforme prometido, estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho a respeito das dificuldades e dos transtornos de aprendizagem, ok? Nós estaremos essa semana, cada dia, trazendo um assunto a respeito de um transtorno diferente dentro da área de aprendizagem. Para começar, eu quero só dizer rapidinho o que é a psicopedagogia. Algumas pessoas me perguntam, Andréia, o que é ser psicopedagoga? Vamos lá. A psicopedagogia é uma área que ela ensina a aprender, ou seja, eu sou especialista nas dificuldades de aprendizagem. Então, tudo que pode trazer dificuldade de aprendizagem, seja criança, adolescente, adulto, o psicopedagogo ele trata. Infelizmente, ainda não é uma profissão reconhecida, mas nós temos código da profissão, temos associação, é como se fosse uma junção, parte da psicologia com parte da pedagogia, ok? Eu amo a minha profissão e quando eu terminei a faculdade de pedagogia, eu já sabia que queria fazer a psicopedagogia. Era uma das especializações que eu sonhava em fazer, em cumprir. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH. Por que o TDAH? Infelizmente, muitos não reconhecem o TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, no seu filho ou no seu aluno. É muito mais fácil e mais rápido, né? Quando você vê uma criança, um jovem, um adolescente com certas dificuldades de aprendizagem, dificuldades relacionais, né? Interativas, enfim, você ou chama de burro, ou você diz que é mal educado, mas você não vai a fundo para saber exatamente o que essa criança tem. Nossa, se eu fosse contar aqui todos os atendimentos, todas as experiências, né? Eu tive um aluno que nós atendemos há pouco tempo, isso tem um pouco mais de um ano e meio, porque ele já finalizou tem 2 anos. E era um jovem e a mãe, porque assim, lá na escola onde eu trabalho, de educação profissional, todas as pessoas que têm alguma dificuldade ou alguma deficiência, são PCDs, elas vão fazer uma entrevista com a área pedagógica, ou comigo, que sou a coordenadora pedagógica e tenho essa especialização em psicopedagogia, ou com as minhas analistas, que são pedagogas também. E eu deixei minha analista fazer a entrevista, mas ela fica sempre do meu lado, e eu ali atenta, ouvindo, e a mãe levou um laudo de TDAH. E o tempo todo falando sobre TDAH, 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 só que eu olhei aquele menino e falei, não, ele tem mais do que TDAH. Enfim, e conversando com ela, eu chamei, né? Chamei não, aliás, eu levantei da minha mesa e fui até a mesa dessa minha analista e conversando ali com a mãe, consegui tirar da mãe que o problema do menino realmente não era só o TDAH. T de transtorno, D de déficit, A de atenção, H de hiperatividade. Ele tinha mais. Ele nasceu, ele teve problemas no nascimento e passou da hora de nascer, enfim, teve paralisia cerebral. E aí eu peguei o laudo, pedi um laudo e fui destrinchar aquele laudo no Google. Realmente são muitos transtornos, são muitos CIDs, que é o Código Internacional de Doença, e a gente não consegue decorar todos. E aí fui pesquisar e fui ver todas as dificuldades que aquele menino retém. Então, a gente sempre passa por 2 situações. Mães que não declaram por total, por inteiro, as dificuldades do seu filho, as deficiências do seu filho, seja por vergonha, por medo dele não ser aceito, enfim. E eu não culpo essa mãe não, porque eu entendo perfeitamente a preocupação de uma mãe, de uma família em resguardar o seu filho. Porém,
Eu sou a favor da verdade sempre, porque a escola precisa desenvolver esta criança, a escola precisa desenvolver este adolescente num todo. Houve aí uma história, né, desse novo decreto, que foi mais do que decreto que o presidente assinou, sobre a divisão, né, para que a família escolha entre educação especial e educação inclusiva. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor da inclusão sempre, só que infelizmente a maioria das escolas não estão preparadas para a inclusão. A educação especial, ela precisa ser apenas um complemento, ela tem que existir. Eu sou a favor da educação especial, mas sou a favor da educação especial como complemento, não como troca. Tira a criança da inclusão, tira a criança do meio social de crianças ditas normais, crianças não neuroatípicas, e coloca a criança numa escola onde só tem crianças como ela ou com diagnósticos ainda mais comprometedores do que o dela. Bom, a minha filha, Maria Eduarda, né? Eu luto com Dudinha aí, é uma batalha grande desde que ela tinha 2 anos e meio. Aliás, desde que ela nasceu. Eu sempre soube que Dudinha tinha comprometimentos na área cognitiva e na área comportamental. Antes dela completar 3 anos, eu a levei num psicólogo e numa fono para que ela pudesse fazer avaliações. E a escola dizia para mim assim: mãe, espera, aguarda, até 3 anos é normal. Porém, como profissional desta área, profissional da educação, profissional da área terapêutica, eu sei que uma criança com transtornos, o quanto antes elas forem diagnosticadas para ser tratado, quanto antes elas forem estimuladas e terem os estímulos corretos, mais sucesso elas terão. E era isso que eu sempre quis, que eu sempre busquei para minha filha. Essa mãe que levou esse rapaz lá na escola, né, que nós conversamos, no final ela entendeu e o rapaz fez um curso técnico em logística. Eu batalhei para conseguir um mediador, a escola concordou. E nós tivemos um professor acompanhando como mediador na educação profissional o tempo inteiro, todo o curso. Esse menino teve um mediador do lado dele, que foi um professor sensacional, um ser humano sensacional que disponibilizou o seu telefone, seu WhatsApp, seu e-mail, suas horas, enfim. Esse menino, ele estava dentro de uma escola de educação profissional, cursando um curso técnico para que ele pudesse se profissionalizar e ter sucesso na sua vida e ter independência, que é o que eles precisam. TDAH, transtorno déficit de atenção. Esse TDAH ele pode vir só como transtorno déficit de atenção, ou seja, a criança ela inicia com total desatenção, ela não consegue prestar atenção. Uma criança ela já tem uma atenção muito limitada, mas quando ela tem um transtorno, essa atenção ela é mais limitada ainda. Então, se você reparar que o seu filho não se prende a filmes, não se prende a vídeos, não se prende a brincadeiras de muito tempo, ele pode ter, sim, um transtorno déficit de atenção. Por favor, cuidado, tá? Porque hoje é muito fácil dar um diagnóstico. Eu digo sempre que transtorno é tudo aquilo que traz prejuízo para a criança, para o ser humano, porque o transtorno independe de idade, mas normalmente eles são diagnosticados na infância. Então, o seu filho, ele pode não ter um transtorno déficit de atenção, ele pode não ter o déficit de atenção, mas ele é mais desatento para algumas coisas do que para outras. Hoje nós temos também, gente, as inteligências múltiplas. Nós trabalhamos a pedagogia trabalha com as inteligências múltiplas. Então, o transtorno de déficit de atenção, ele traz prejuízo para essa criança, especialmente na área da aprendizagem. Então, preste atenção você no seu filho. E adultos, se você inicia um livro e não consegue passar das 10 primeiras páginas,
ou do meio do livro, e aí você para e começa outro, você acha muito chato, né? Depende muito do filme para que você possa prestar atenção, você dorme no meio dos filmes, ou se você consegue ter uma desordem organizacional nas suas coisas mesmo, nas suas tarefas, se você esquece de compromissos, isso pode ser um transtorno déficit de atenção e você precisa de ajuda. Se você é criança, se é criança já com esse diagnóstico, ela precisa de estímulos corretos para que ela aprenda a aprender, para que ela aprenda a ter atenção. Se você é adulto, procure um terapeuta, até mesmo um psicopedagogo, sim, ele vai te ajudar com técnicas, né? Ou um psicólogo, para que você possa ter atenção, sobretudo a agenda. Queridos, quem tem TDAH tem muita dificuldade em manter a sua agenda em dia, em olhar a sua agenda, em escrever na agenda. Façam quadros grandes na sua casa, tenham painéis com os dias, o mês, onde você escreva cada compromisso, cada hora, para que você não esqueça. E família do portador de TDAH, não julgue esse ser humano, essa pessoa, porque ele não faz de propósito. E a hiperatividade? A hiperatividade, normalmente a gente pensa que é só uma agitação. E aí tudo que é criança levada, leva, né, essa carga. Ele é hiperativo. Não. Eu torno a dizer e reforço, tudo que é transtorno traz prejuízo para a vida da pessoa, seja criança, adolescente ou adulto. A hiperatividade é uma agitação, sim, traz uma empolgação muito grande e traz uma impulsividade muito grande. Agora, mais recente, de uns 3 anos para cá, eu tenho lido mais a respeito da impulsividade dentro do TDAH. Mas pouco se falava sobre a impulsividade. Se falava muito na hiperatividade, se esquecia da impulsividade. E quantas pessoas estão sendo julgadas como grosseiras e elas não são. Elas são portadoras de TDAH. Elas têm um transtorno que as tornam mais impulsivas para tudo. As atitudes são sem pensar, a fala é sem pensar, acaba magoando pessoas, mas são pessoas muito boas, com um coração muito bom. Por isso é que a gente diz que o TDAH, ele não é um transtorno que não traz dificuldades e não traz prejuízos só na área da aprendizagem. Muitas das vezes traz prejuízo nas áreas relacionais. E a gente precisa identificar se a gente tem ou não esse transtorno, a gente precisa cuidar, a gente precisa tratar. TDAH, como todo transtorno, não tem cura, mas tem tratamento para que você saiba conviver e que você possa ter uma vida mais dita normal possível, digamos assim. Se você precisar conversar a respeito de TDAH, me chama aqui no privado, vamos conversar. Existe solução para você. Eu tenho procurado gravar esses vídeos como orientação e vou sempre falar assim, da maneira mais natural e mais informal possível para que você possa entender o recado. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o TDAH. Se esse assunto te interessa e se você quiser maiores informações e orientações, por favor, me procure no privado, ok? Fica aqui então mais uma dica de Andréia Lima, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta holística e psicanalista clínica. Um beijo para vocês. Até amanhã.